Estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz é aquele que escuta a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é quem a coloca em prática diariamente. Foi-nos solicitado refletir nesta noite sobre o tema mediunidade, intercâmbio com os espíritos, desejo de muitos. Um tema provocante e desafiador, sem dúvida, e para o qual iniciamos refletindo sobre o conceito de mediunidade, trazido pelo benfeitor espiritual Emmanuel, que faz uma abordagem simples e admirável ao comparar a mediunidade a uma cachoeira. Emmanuel inicia dizendo: a cachoeira é um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza, destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Nessa primeira parte, então, Emmanuel descreve uma cachoeira, que é exatamente isso aí. Em seguida ele diz: assim também é a mediunidade. Como a queda d'água, pode nascer em qualquer parte. Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Esse belíssimo conceito de mediunidade do Emmanuel está lá na obra de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, na página 7 deste livro. Eu desejo relembrar neste momento o saudoso Chico Xavier, quando, na obra O Evangelho de Chico, o próprio encarnado, disse: não faltam espíritos no além, faltam médios na terra. Médios para esses mesmos espíritos que permanecem na expectativa de poderem realizar, junto aos homens, um trabalho honesto. A assertiva de Chico chama a nossa atenção para a exigência da honestidade no trabalho em comum de espíritos e de encarnados. Essa é uma condição fundamental. Não obstante nós termos notícias e sabermos de irmãos que praticam a mediunidade com fins menos nobres, com fins pouco dignos,
enganando a boa crença da população muitas vezes e, o que é pior, comprometendo a idoneidade do movimento espírita. Porque a doutrina permanece intocável. Não menos importante que essa questão da honestidade, a sintonia é a precursora desse intercâmbio mediúnico. E aí, novamente, eu volto ao benfeitor Emmanuel, agora na obra Roteiro, lá na lição 28, cujo título é Sintonia, onde fui recolher preciosas orientações do benfeitor acerca desta característica do intercâmbio mediúnico, melhor dizendo, desta necessidade do intercâmbio mediúnico. O Emmanuel diz assim: as bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente, não obstante as possibilidades de fenômenos naturais no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. Então ele coloca os dois extremos da questão, no que concerne aos serviços de intercâmbio entre desencarnado e encarnado. Ou a criatura é presa fácil de entidades inferiores, trevosas, menos evoluídas, ou afina-se com entidades de elevado teor espiritual, de elevada moralidade, e que são consagradas à caridade sacrificial. O Emmanuel prossegue dizendo: de qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. E quando ele fala no mundo mental, ele está falando sobre a questão do pensamento, a questão da nossa vibração. Nós vibramos em que frequência? Nós pensamos no quê? Quais são os pensamentos mais recorrentes que tem o médium? E ele diz: daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Então, Emmanuel oferece para a gente quatro elementos essenciais para que aquele que desenvolve a faculdade mediúnica possa manter-se em permanente contato com os espíritos da grande luz. A renovação idealística, ou seja, a transformação interna do indivíduo, a mudança em busca de um ideal mais elevado, do estudo, da bondade operante e da fé ativa. E esse quarteto é indissociável. O Emmanuel continua: simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra inicialmente burilada. Tanto quanto a do animal, pode demorar-se por muitos séculos, na ociosidade ou na sombra, sob a crosta dificilmente permeável de hábitos nocivos ou de impulsos degradantes. Então, esses hábitos nocivos, esses chamados impulsos degradantes, constituem uma camada, uma crosta que impede o burilamento da pedra. Mas, se a expomos ao sol da experiência, aceitando os atritos, as lições, os dilaceramentos e as dificuldades do caminho, por golpes abençoados do buril da vida, e esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto quanto a pedra burilada reflete a luz, certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios da sabedoria e do amor,
gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa, convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do céu, em favor do reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às regiões mais altas. Olha que interessante. Ele está mandando dizer que a vida do médium não é fácil. Ele está nos ensinando que nós vamos ter que passar por lições duras. Muitas vezes vamos dilacerar a alma, vamos sofrer na carne, como também no espírito, as dificuldades do caminho, que representam o buril que está aperfeiçoando a pedra. E quando nós chegarmos nessa condição de aperfeiçoamento, então nós conseguiremos receber essa influência do que ele chama gênios da sabedoria e do amor, gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa. E os grandes beneficiados, além dos irmãos que nós ajudamos, colaboramos, somos nós mesmos. E ele prossegue: a fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo sem recuar. Tem que haver um planejamento, tem que haver o estudo, tem que haver a disciplina. Precisamos compreender, diz ele, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Então, tudo aquilo que a gente pensa no campo espiritual é tangível. Atraímos companheiros e recursos de acordo com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos, via sintonia. A depender da frequência vibratória, nós sintonizamos boas faixas vibratórias ou faixas ruins de vibração. Comunicarmos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia, exatamente o que eu falei anteriormente. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de existência em que situa a própria felicidade. Diz ele ainda: estejamos assim convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. Sensacional o arremate do Emmanuel nessas orientações sobre a questão da sintonia. Então a gente conclui que a sintonia é peça fundamental nesse processo do intercâmbio. E no capítulo 61, intitulado Sintonia Mediúnica, da obra Na Seara dos Médiuns, o benfeitor Emmanuel instrui-nos dizendo: para cooperar na mediunidade, a serviço do bem, não deves esperar que os instrutores desencarnados te impulsionem as peças orgânicas como se fosses um fardo movido a guindaste. Ou seja, nós temos que, interna e externamente, nos movimentarmos no sentido do progresso espiritual, através do conhecimento, através da disciplina, sempre com foco na prática do bem, sempre. Ele diz: no reino da alma, o trabalhador, conquanto precise de inspiração, não pode considerar-se mola inerte. Por mais que nós precisemos da inspiração, mas nós temos aquela grande gerente chamada vontade a mover-nos internamente em direção ao que pretendemos alcançar.
Diz ele, indiscutivelmente, o mecanismo espontâneo é nota destacada e importante. A afeição de novidade para a convicção. Ou seja, aquelas primeiras manifestações da mediunidade em cada um de nós têm que ser observadas dessa forma. Contudo, as edificações do sentimento e da ideia exigem a vigilância da consciência. Não obstante as primeiras manifestações da mediunidade em cada pessoa, em cada indivíduo, é preciso que nós estejamos sempre vigilantes. A vigilância consciencial, para que tanto os nossos sentimentos quanto as nossas ideias sejam edificados de forma correta. E mais adiante o Emmanuel arremata dizendo, recorda, acima de tudo, que o bem puro verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomar-te-ão sob a tutela do amor, se te dispões a servir. Isso é importante a gente refletir. As bênçãos vão descer sobre nós? Vão, sem dúvida. Os mensageiros de Deus vão nos tomar como tutelados? Sem dúvida. Mas há uma condição essencial para isso. Nós estamos dispostos verdadeiramente a servir? Lembremos o que disse Jesus. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Existe de fato essa disposição em nós? Essas bênçãos de que fala Emmanuel, elas estão capituladas lá na lição 28, falada anteriormente da obra Roteiro, quando o benfeitor de Chico enumera-as, dizendo, são ensinamentos novos que se derramam. E aí ele apresenta alguns exemplos. Informações iluminativas que descerram sendas edificantes. Bálsamos para chagas abertas, remédios para enfermidades diversas, auxílios que se estendem à vida mental coletiva, bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, amparo indistinto por resposta abençoada do céu às perguntas aflitivas da terra. A mediunidade é capaz de produzir tudo isso. Agora, para tanto, o médium precisa estar absolutamente disponível e determinado para servir. E o Emmanuel, ainda nesse capítulo, ele chama a nossa atenção dizendo, não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Claro, essa reciprocidade. Se você, como médium, espera alguma coisa dos espíritos, os espíritos também esperam de você. E o que é que eles esperam da gente? O comportamento retilíneo, a transformação moral, a prática do bem, da caridade. Por isso o Emmanuel diz em seguida, nada existe sem permuta ou sem resultado. Não nos esqueçamos, o apostolado da redenção é da espiritualidade superior, mas é também formado de serviço, fraternidade e colaboração na terra. Em que pese os espíritos contribuírem e serem responsáveis pela ação redentora, mas aqui na terra nós temos obrigações a cumprir, no serviço, na fraternidade, colaborando com as pessoas, ajudando. E o Emmanuel encerra este texto dizendo, o progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. Essa é uma frase curta, mas de um grande significado. O progresso do universo, em todos os tempos, é obra de intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados.
São os espíritos favorecendo o progresso da humanidade. Esteja essa humanidade em que planeta estiver. Sempre. Lembremos que, longe de ser um prêmio ou destaque, a mediunidade é um compromisso de serviço, pela qual exercemos a ação redentora em favor de nós mesmos. A ajuda advinda da mediunidade para outras pessoas não beneficia somente a elas, mas essencialmente a nós. Daí a necessidade da simplicidade, da honestidade de propósitos e da prática da caridade. É imprescindível que no trato da mediunidade não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato, das criaturas. Nem todos podem entender. Eu me recordo que quando fiz a palestra relativa ao Dia da Mulher, intitulada Salve a Mulher Espírita, eu relatei as dificuldades da médium Ana Prado, lá em Belém do Pará, no século passado, no início do século passado, e que sofreu muito, porque as criaturas não entendiam e não aceitavam a sua mediunidade. Nós temos o compromisso de agir e servir, ajudar e socorrer sem pensar em recompensa. Dai de graça o que de graça recebeste. No livro da Esperança, uma obra mediúnica também do Emmanuel e do Chico Xavier, lá no capítulo intitulado Ante a Mediunidade, o benfeitor afirma: mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Ele compara a colaboração que nós prestemos a uma luz em louvor do bem. E ele diz: toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Então ele traça um paralelo entre a luz e a mediunidade. Precisamos da luz? Sim. Se nós não tivéssemos a luz do sol, nada cresceria na Terra. E seria um tédio. A vida permanentemente no escuro. A mesma coisa sobre a mediunidade, diz o Emmanuel. Ela é importante. Importante para quem a pratica, importante para quem recebe os benefícios da prática mediúnica. E aí ele faz uma chamada de atenção dizendo: reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Olha que interessante. A mediunidade enquanto luz exige de nós uma profunda reflexão e ela se manifesta de diferentes maneiras. São muitas as faculdades mediúnicas. E ele arremata com muita sabedoria dizendo: em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Ou seja, o essencial é o serviço. O fenômeno é acessório. E muitas vezes as pessoas impressionam-se muito mais pelo fenômeno do que pelo serviço que está sendo prestado pelo próprio médium na sua tarefa mediúnica. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Sensacional. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Está tudo no escuro. Então nós precisamos usar a mediunidade com sabedoria, com responsabilidade. Todos podem desenvolver a mediunidade? Sim, claro, mas precisa ter aquelas condições essenciais que foram discorridas ao longo desta reflexão.
Mediunidade é compromisso. Mediunidade não é nenhum prêmio que as pessoas recebem, muito pelo contrário. Mediunidade é oportunidade de resgate. Intercâmbio com os espíritos é coisa muito séria, de grande responsabilidade. Nós não podemos tratar a mediunidade como uma coisa simples, corriqueira. Não. É algo que requer estudo, resignação, paciência, renúncia. Nós temos que fortalecer as nossas fragilidades espirituais para podermos nos tornar dignos desse intercâmbio com os espíritos. E claro, receberemos e manteremos contato com os espíritos que estiverem na mesma frequência vibratória que nós estivermos. Se você quer manter contato com espíritos de elevado teor moral, de grande sabedoria, vibre nesta faixa de frequência do bem, do amor, do respeito, da caridade. O lembrete final: se abraçamos a mediunidade, devemos prevenir-nos contra o orgulho, contra a vaidade, como quem se acautela contra um parasito destruidor. Porque são duas chagas perigosíssimas que podem acontecer no médium. Agradecendo o carinho da atenção, eu espero ter contribuído para o entendimento deste assunto. Agradeço as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.